Olá a todos, meu nome é Mário Gustavo Coelho, sejam bem-vindos a mais uma aula da unidade de fotografia de retrato, Book e Newborn. A unidade de hoje nós vamos falar sobre equipamentos e mercados, para a parte de retratos, ou seja, qual é o mercado de retratos, quais são os equipamentos necessários para eu trabalhar na área de retratos. E aí nós temos uma primeira situação, aí um tópico que a gente pode verificar, são como que a gente pode reconhecer esses diversos mercados na fotografia de retratos, que são muitos mercados diferentes, e quais equipamentos fotográficos são necessários para essa prática desses retratos. Então, eu estou começando na fotografia, pode ser o caso de muitos de vocês, né? É possível trabalhar realizando retratos fotográficos com o equipamento que eu tenho? Poxa, professor, tem um equipamento muito básico, muito simples. E a gente vai verificar que tudo vai depender do mercado fotográfico que você pretende atender. Então, o mercado é uma ampla área na parte de retratos, inclusive ele é o ponto de partida para muitos de vocês, fotógrafos iniciantes. Hoje, esses retratos também que você produz para um fim, ele pode assumir diversos fins, ou seja, diversos mercados podem ser atendidos por esses mesmos retratos. Dentro do retrato publicitário, uma das áreas mais pesadas, digamos assim, do mercado, ele é um mercado que demanda continuamente a necessidade de retratos. Só que é necessário um entendimento muito claro dos conceitos que a agência te pede e quais serão esses canais de transmissão que o retrato publicitário necessita. Então é preciso, muitas vezes, até reinventar trabalhos com o mesmo retratado, porque pessoas famosas, às vezes, são retratadas para diversos fins publicitários. Então cabe aí ao fotógrafo uma necessidade muito grande de exploração, de uso de uma imagem de uma mesma pessoa para diversos fins. E também existe uma pós-produção muito grande, Nós sabemos que fotografia publicitária é igual foto editada. Praticamente, gente, não existe foto publicitária, retrato publicitário sem edição de imagem. E é uma área que requer grande técnica e entendimento dos conceitos do mercado. Provavelmente, para essa área, os equipamentos que vão ser necessários são um pouco mais caros, um pouco mais pesados, um investimento um pouco maior. Afinal, imagine só uma produção de um retrato do Cristiano Ronaldo, para uma marca de shampoo ou para uma marca esportiva. Então é um trabalho bastante elaborado aí para realizar um retrato desse e é lógico com uma grande edição, uma grande pós-produção nesse retrato. Já no retrato corporativo, comercial, vamos dar um exemplo, o que seria isso? Retrato de diretores, funcionários de uma empresa, só que existe uma necessidade muito grande de entender qual é a estratégia daquela empresa, como aquela empresa necessita entrar no mercado com esses retratos. Para isso, é necessário um planejamento prévio junto à empresa para o processo de criação acontecer de uma forma a ser paralela às necessidades do mercado daquela empresa. E as mídias sociais corporativas, como por exemplo o LinkedIn, vem demandando também bastante produção, porque existe um padrão de retrato do LinkedIn. Então hoje em dia é muito comum empresas, olha, eu preciso de retratos para as mídias sociais para que os meus funcionários estejam na mídia com bons retratos. Um exemplo como a estratégia pode ser diferente, vamos pensar nessas fotos? Estamos falando da mesma pessoa, Mark Zuckerberg, mas pensa que um retrato desse pode ter uma coisa muito mais leve, uma coisa muito mais home, enquanto um retrato desse tem um perfil muito mais comercial. Então, qual é a estratégia que vai ser adotada na hora de produzir o retrato para esses mercados? Já no retrato editorial, mesmo com a evolução com a grande redução da veiculação impressa de revistas e jornais, as revistas ainda continuam sendo a maior fonte de trabalho, pois apesar de elas não terem sido mais impressas, está diminuindo cada vez mais a produção impressa de revistas, as revistas digitais continuam e cada vez mais fortes
dentro desses processos multimediáticos que nós estamos nos dias de hoje. Ela tem características bem parecidas com o mercado publicitário, mas são bem específicas na mensagem que elas querem transmitir. Logo, é importante que o fotógrafo conheça a linguagem editorial, ou seja, cada revista, gente, tem um processo de pensar o tipo de retrato que ela necessita. Um exemplo simples para a gente ver seria, por exemplo, a revista Caras. Qual é a linguagem editorial da revista Caras? Nós estamos falando praticamente de retratos ligados a o dia a dia, o paparazzi, como que aquela pessoa que é famosa vive o cotidiano dela. Já uma carta capital trabalha o retrato num outro sentido, já tem uma linguagem mais crítica, uma linguagem mais editorial, mais pesada. Por exemplo, Obama em dificuldade. Já pegaram o retrato dele ali pensando, preocupado, né? Então tem toda essa linguagem editorial que é muito importante. Mas um dos mercados, sem sombra de dúvida, para quem quer começar, mais famosos, dos mais cobiçados, são o retrato para clientes particulares, ou seja, pessoas físicas. Sem sombra de dúvidas, é a porta de entrada para o fotógrafo que deseja iniciar o retrato. Retrato de família, retrato de newborn, como nós veremos, dentro dessa disciplina. Sem sombra de dúvidas, todos os eventos sociais que permeiam essa história de uma pessoa são eventos sociais de pessoas físicas. Um exemplo simples, festa de aniversário. Né? Hoje em dia, festa de aniversário infantil, quase todo mundo contrata um fotógrafo. Mas não é só isso. Vamos pensar, nós temos formaturas, nós temos casamentos, nós temos batizados, ou seja, são muitos mercados que são atendidos para pessoas físicas e que representam a maior parte da lucratividade dos fotógrafos iniciantes nos mercados de hoje. Então, existe só um desafio em algumas áreas dessas fotografias de clientes particulares. Vamos pensar no casamento, gente? O fotógrafo não vai ter tempo de fazer 2 fotos, ou vai pedir lá na hora da troca de aliança, por favor, pode voltar a aliança para que eu refaça a foto que não ficou boa? Logo, existe um bom valor pago, por exemplo, pelos casamentos, mas existe também a grande responsabilidade. Então, o fotógrafo é bem pago num casamento porque exige uma grande responsabilidade, porque são fotos de momentos exclusivos que não dá para a gente voltar. Diferente, por exemplo, no retrato publicitário, que dentro do estúdio o fotógrafo vai ter muito tempo para realizar aquela foto. Então, as pessoas no casamento costumam dispor até de orçamentos incríveis, que na verdade nem combatem com a realidade daquela pessoa, mas ela quer foto. Então é muito importante que você saiba cobrar, mas que você também saiba ser responsável, inclusive na entrega do seu material. Fotografia de casamento, né? São momentos únicos e na hora que tiver caindo esses confetes numa foto dessa, você não vai ter 2 momentos para realizar essa foto. Um outro mercado ainda da fotografia de retratos são os retratos autorais, o que muita gente costuma utilizar aí o termo retratos fine art. A gente pode até debater isso durante as nossas aulas, mas o retrato autoral, diferente de todas as outras áreas, é o fim de comercialização. Porque os retratos autorais, ele não tem por objetivo falar o que a revista quer, ou falar o que o cliente quer, mas sim expor a linguagem que o fotógrafo tem. Então, o corpo de trabalho que o fotógrafo, por exemplo, professor, mas eu começo na fotografia de casamento. Pois é, mas a sua história de fotografia de casamento, se ela tiver um estilo bem definido, ela pode até gerar uma exposição autoral, porque vou estar ali o seu ponto de vista, a sua maneira de enxergar o casamento. Então é um mercado que eu aconselho que todos os fotógrafos, independente do mercado que ele esteja trabalhando, que ele trabalhe também dentro desse mercado autoral. Sempre é importante nós produzirmos fotos para nós, não com fins comerciais, mas com fim de expor o nosso ponto de vista pela câmera fotográfica. Um exemplo de retrato autoral, nós temos aqui o Steve McCurry, que realizou essa foto por um trabalho da National Geographic, da garota afegã, em 1984, foto muito famosa e que ficou
conhecida no inconsciente coletivo de todos, mas é interessante porque hoje no trabalho, na exposição do Steve McCurry de retratos autorais, esse retrato permeia o trabalho dele. Isso para mostrar que de repente o nosso corpo de trabalho durante a nossa carreira pode ser um corpo de trabalho que venha nos dar retratos para a nossa futura exposição autoral. Quanto aos equipamentos fotográficos para o retrato, existem muitos equipamentos avançados para retratos, mas, inclusive, principalmente na área publicitária, que é necessário estúdio e tal. Só que ter equipamentos mais caros não significa ter melhores fotos. Tudo vai depender da técnica e da criatividade de como você utilizar. Então, para o fotógrafo que está iniciando no mercado, ter o equipamento de entrada é o suficiente. O que é um equipamento de entrada, gente? O kit básico, como muitos fotógrafos têm. A famosa câmera linha Rebel da Canon, com a lente 18-55, ou a linha da Nikon D5000, são equipamentos de entrada. São, sem sombra de dúvidas, equipamentos que já são os necessários para um cara que quer começar. Alguns equipamentos avançados possuem características tão específicas, mas que o fotógrafo que conhece quais são essas diferenças, ele consegue minimizar isso, por exemplo, hoje na edição de imagem, porque nós temos softwares cada vez mais avançados, cada vez mais elaborados, para que consiga trabalhar essas diferenças de mercado. O mercado autoral, inclusive, se utiliza ainda de processos analógicos de fotografia. Um exemplo, né? O ISO, né, nas câmeras fotográficas, ele é na fotografia analógica nos geravam grãos, então existe a granulação, que é um efeito estético interessante na fotografia analógica, mas que na fotografia digital não é tão interessante. Então, ele gera um ruído que pode ser causado pela elevação. Por exemplo, se a gente comparar um ruído entre os ISO 100 e o ISO 6400, nós vamos ver que existe uma diferença grande de qualidade de definição de imagem. Então, essa definição, o fotógrafo sabendo utilizar, por exemplo, um bom filtro, ele talvez não precise de uma lente tão cara, porque ele consegue subir mais o ISO, mas ele consegue fazer esse tratamento, melhorar essa definição de imagem, né? Outra coisa que existe nas câmeras fotográficas, que vem sendo muito debatido hoje, são a diferença entre as câmeras full frame e as câmeras APS-C. Ou seja, as câmeras full frame têm um grande ângulo de visão porque ele se assemelha ao filme fotográfico de 24 por 36 milímetros. Esse é chamado o fator de corte. Então, o que acontece nesse fator de corte? Reparem só, a mesma foto na mesma distância feita com a lente 50 milímetros a 1,5 m, nos gerou um enquadramento muito maior. Já a câmera D7000, que tem o fator de corte nela, com essa mesma lente, eu já tenho uma proporção de ângulo bem mais fechado. Mas isso não significa que você não possa dar 5 passos para trás e ter o mesmo ângulo de visão que antes, né? Objetivas também são, sem sombra de dúvidas, os equipamentos mais importantes de investimento para o fotógrafo, porque a câmera tem vida útil. E a objetiva, se bem cuidada, se bem trabalhada, vai durar para o resto da sua vida. Ela vai implicar diretamente na qualidade da formação de imagem. E tem dois importantes fatores a serem relevados. A distância focal, que vai nos dar a definição do ângulo de visão, da proporção de ângulo de visão que nós vemos, né? E a abertura do diafragma, que vai nos definir um efeito chamado profundidade de campo. Então, a distância focal é conhecido também como zoom, né? E muita gente fala, mas lente objetiva grande angular não é boa para retrato. Depende. Se usada de forma criativa, ela pode ser muito bem utilizada sim. Mas realmente as comerciais mais utilizadas são as 50 e 85 milímetros. O planejamento, sem sombra de dúvidas, é o mais importante para a independente objetiva que você deseja usar. Reparem só a diferença, né, de eu utilizar uma olho de peixe, uma grande angular, uma lente normal, né, uma teleobjetiva. Nós temos uma diferença muito grande entre essas distâncias focais utilizadas. Olha que legal o uso criativo de uma grande angular para um retrato. É muito bacana, ou seja, dá para sim utilizar lente grande angular no retrato também.
Já a abertura do diafragma é um outro fator porque ela altera a profundidade de campo, né? Então, lembrando que a profundidade de campo também pode ser alterada pela distância física e focal, mas é sem sombra de dúvidas um dos artifícios mais utilizados em toda a história dos retratos fotográficos. Objetivas fixas geralmente têm diafragmas mais abertas que as objetivas zoom. E esse efeito foi tão utilizado na fotografia de retratos que hoje, por exemplo, em algumas marcas de aparelho celular, esse efeito chama efeito retrato, que é o quê? Aquele efeito do fundo desfocado. Olha só, isso daqui foi uma foto feita pelo celular S9 Plus da Samsung, sem o efeito retrato, e com o efeito retrato ele vai tentar criar um desfoque. É lógico que não é o mesmo tipo de tecnologia de nós realizarmos os retratos com uma objetiva com diferentes diafragmas, aonde eu vou ter esse desfoque de fundo promovido pela abertura do diafragma, que é bem mais interessante e com bem mais qualidade. Então, cada objetiva ela vai ter uma diferente resposta de profundidade de campo. É importante que você estude e conheça a sua objetiva. Flashes também são algumas coisas bem interessantes para se ter, mas nós temos aí diferenças de flashes, os flashes de estúdio e os flashes dedicados. Existem muitas diferenças entre eles, gente, mas hoje em dia os flashes dedicados são fantásticos para que nós possamos trabalhar e realizar muita coisa. E por que, professor, eu tenho que dominar flash e não fazer foto com luz natural? Porque pensa só, a gente nem sempre vai ter a disponibilidade da luz do ambiente e com o flash bem utilizado, apesar de muita gente falar flash estraga foto, o flash só tem a agregar valor se bem utilizado, porque você pode criar a luz mesmo que ela não exista. Então os flashes você tem uma diferença muito grande porque você tem diferenças de potências, versatilidade, autonomia, ou seja, flashes dedicados são bem versáteis. Eu posso carregar, eles se comunicam entre eles, eu posso criar sistemas de iluminação, existem diferentes modos de operação. Já o flash de estúdio, ele pode ser mais potente, mas ele não tem a mesma versatilidade de um flash dedicado. Além disso, os modificadores de luzes disponíveis para os flashes são enormes, existe uma variação muito grande de modificadores de luz. Por exemplo, se a gente for olhar no flash de estúdio, a gente tem softbox, colmeia, refletor, e tudo isso também existe para o flash dedicado. Logo, vale a pena aí o investimento, sem sombra de dúvida. Uma outra diferença são os fotômetros e exposímetros. Muita gente se confunde com esses termos e vamos lá. Toda câmera tem um exposímetro, que é a famosa barrinha que a gente tem ali embaixo da nossa câmera, né? O exposímetro, ele é sujeito à interpretação, porque se eu for fotografar uma cena escura, ele pode ler equivocadamente a minha iluminação, né? E ele também não sabe medir a luz de flash. Então, nesse slide aqui a gente pode ver, tá aqui ó, o exemplo do exposímetro. Nem sempre 0 vai ser uma resposta correta e provavelmente vocês já sabem disso. Já o fotômetro de mão, ele sem sombra de dúvidas é um equipamento muito mais preciso para alguém que quer investir. E, por exemplo, tá aí um ótimo investimento, um investimento que você vai ter para o resto da sua vida e que vai fazer muita diferença na sua produção de retratos, ter um fotômetro de mão. Porque você pode fotografar sobre um fundo preto, um fundo branco, que ele não vai ter erro de leitura, pois ele lê a luz que incide sobre ele, diferente do exposímetro que lê a luz que reflete para ele. Essa diferença pode ser uma diferença muito grande e um investimento que vale muito mais a pena do que eu comprar, por exemplo, uma câmera full frame. Indico para vocês, sem sombra de dúvidas, comprem um fotômetro. Tá? Então tá aqui um exemplo, né, dos fotômetros de mão, que não vão ter esse nosso problema de interferência. Então, quais as considerações finais sobre essa unidade, pessoal? Vejam só, lá no começo a gente fez um questionamento que era, é possível, eu estou começando agora, um kit básico começar? Sim, pessoal, é possível. É lógico que o fotógrafo que vai trabalhar com a luz ambiente, ele vai estar disponível a situações e condições de luz disponíveis ali na hora da fotografia dele. O fotógrafo que vai trabalhar com os equipamentos com flash, que é essencial que o fotógrafo retratista domine, ele não vai ter esse tipo de problema. Mas isso não impede que você, com uma câmera e uma objetiva,
comece a fazer bons retratos, né, durante o seu trabalho, durante o seu dia a dia. Lógico que se você pretende trabalhar em retratos publicitários, retratos editoriais, você vai ter que ter um domínio muito mais completo e equipamentos um pouco mais apurados. Mas é um passo a passo para que você possa resolver essa nossa situação problema. É possível sim que você comece na fotografia de retratos, que é a porta de entrada da fotografia, do mercado de trabalho para o fotógrafo que quer trabalhar em retratos, na parte de fotografia de retratos para pessoas físicas, né, para clientes particulares ao invés de pessoas corporativas, e que com certeza a sua câmera básica e a sua objetiva de kit vai servir tranquilamente para você começar nesse mercado. Outra coisa, por que é necessário que o fotógrafo tenha esse domínio sobre os flashes? Justamente por essas condições que acabamos de falar. O fotógrafo precisa lidar muitas vezes com situações onde a luz disponível não é a suficiente para que ele faça um bom retrato. Então, ter o domínio sobre flash é mais que necessário para que o fotógrafo tenha um avanço na carreira dele dentro da fotografia de retratos. Obrigado a todos e até a próxima aula.